A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos vocês. Mais uma vez aqui com o canal Despertar. E hoje nós vamos falar sobre o tema de se a Bíblia fala de extraterrestres. Se aquilo que os profetas viram, ou Elias e Eliseu tiveram ali entre eles, foi uma máquina fora dessa terra. Bom, e esse tema ele vem a ser abordado pelo seguinte fato. Nós estamos vendo que os Estados Unidos estão tendo uma onda de aparições de luzes, de coisas nos céus que nem o próprio governo sabe dizer o que é. E eles, até então, que sempre se mantiveram calados e eram negacionistas daquilo que a população via, agora eles chegam até as mídias e dizem que aquilo ali não é algo que vai causar dano à população, também não é algo que eles conhecem. Então fica toda essa nuvem aí de perguntas. O que serão essas luzes? Por que toda essa disposição formando certos triângulos no mapa? E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, não é só nos Estados Unidos que está tendo essa onda de visões ou de manifestações nos céus. Nós vamos perceber que na Índia, no Irã, em outros locais do mundo também estão tendo essas manifestações. E a pergunta que nos vem é, será que esses seres são seres extraterrestres no sentido de que são aliens, são outras civilizações mais avançadas do que nós? E outras pessoas ainda do meio cristão pegam esse conteúdo e lançam luz sobre a Bíblia e dizem, olha, aquele fato que aconteceu entre Elias e Eliseu, onde uma carruagem de fogo passou entre eles e os dividiu, aquilo na verdade foi uma máquina vinda de outro planeta que veio a abduzir Elias. Também outros vão lançar mão da visão que Ezequiel teve junto ao rio Quebar, onde ele vê rodas dentro de rodas, e vão dizer que ali é na verdade uma nave voadora. E as luzes, ou na verdade os olhos que Ezequiel viu envolvendo todas as rodas, na verdade eram vidros de cabines da máquina. E para ser sincero, ainda tem uma outra posição, também defendida por alguns espíritas, de que o Apocalipse também endossa essa questão, de que há um conselho intergaláctico. E de onde é que eles tiram esse entendimento? Nós vamos perceber que na visão de João, no Apocalipse, ele diz que vê 24 anciãos. Então, o Espiritismo, em algumas partes dele, vai dizer que existe um conselho intergaláctico, onde determina todas as coisas, julgam todas as coisas e dão ao homem certos comandos para que ele seja aperfeiçoado ou ele cresça na sua ciência. Alguns cristãos também vão lançar mão desses textos, e principalmente do Apocalipse, onde vai aparecer esses 24 anciãos e ter uma similaridade entre eles. E qual é todo o problema, primeiramente textual, sobre isso? Nós vamos perceber, meus irmãos, que, por exemplo, o texto da carruagem descrita em 1 Reis, nós vamos perceber que ali não existe uma descrição muito, digamos, direta ao que nós ou as pessoas veem nos céus. Ali, de fato, existe uma carruagem, onde o profeta vai descrever como carruagem. E você vai perceber que esse conceito de Merkavah, que é a carruagem do Senhor, ou a carruagem que leva Deus, a glória de Deus, ela é permeada em toda a cultura judaica, em toda a sua extensão, e ela entra no cristianismo após o Cristo. Então percebam, você vai perceber que Deus, ele é manifestado, por exemplo, em algumas visões, como sendo entronizado numa carruagem de fogo. Nós vamos perceber isso, por exemplo, em Daniel 7, onde é dito que as rodas que estavam debaixo ali da visão do trono de Deus, que Daniel vê, eram de fogo, emanavam fogo. E a visão de Ezequiel, ela corrobora da mesma perspectiva, que existem rodas, né, luminosas, cheias de fogo, e existem todos esses seres que estão entronizando o Senhor Deus. Então perceba que as visões que os profetas tiveram, quando eu digo visões, eu não estou falando diretamente com o texto de 1 Reis, onde vai falar sobre Elias e Eliseu. Estou falando das visões do profeta Isaías no capítulo 6, eu estou falando da visão de Daniel 7, eu estou falando das visões de Ezequiel 1
até mais ou menos o capítulo 11. Também vou falar de Ezequiel 43, quando ele vê essa carruagem de fogo adentrando ali o santuário. Então percebam que tudo isso são visões do Antigo Testamento, onde vão descrever elementos espirituais ou elementos dos céus que de fato existem, mas às vezes as visões têm muito mais um caráter pedagógico. Deus está querendo ensinar algo para o profeta e para aqueles que vão receber a profecia e a escritura através de símbolos e de figuras. Eu não estou querendo dizer aqui, por exemplo, que não existem seres ao redor de Deus, que não existem miríades e miríades de anjos e diferença de anjos, tá bom? Eu não creio nisso, até porque eu parto do princípio que tudo que foi criado nesta terra, ele é um espelho do que há nos céus. Por exemplo, como é que Adão ele iria dar o nome do leão de leão, ao touro de touro, à serpente de serpente? Então nós temos similaridades que já existem antes da criação do mundo físico nos céus. Nós vamos perceber que a palavra serafim, ela tem essa perspectiva de uma cobra de fogo. Então, entendendo onde eu quero chegar? Quando João descreve as 4 faces dos querubins, ele descreve uma face de leão, de touro, de homem, de águia. Então percebam que coisas que estão nos céus existem de fato nos céus. Mas isso não quer dizer que todas as visões que os profetas tiveram são idênticas e diretamente completas àquilo que existe nos céus. Um exemplo bem básico para que a gente entenda isso é quando Isaías, no capítulo 6, vai descrever o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Vai dizer que o manto do Senhor enchia todo o templo. Então perceba que Deus não tem um manto muito longo. Nós não podemos dizer que nem Deus tem um manto. Por quê? Porque quando outros profetas vão descrever a semelhança da glória de Deus, ele trabalha apenas um ser humanoide, um formato daquilo que se vê com pouca dificuldade através da muita luz que tem sobre ele, de formatos de fogo. Então Deus, em sua essência, não tem formato. Mas os profetas falaram daquilo que viu e de coisas também que muitas vezes são figurativas para dar um caráter pedagógico e para ensinar o homem. Então, partindo disso, aqui nós temos as visões dos profetas. Primeiro, muitas das visões não são a semelhança direta e completa daquilo que há no céu. Muitas delas, sim, trazem características diretas e muito semelhantes ao que há no céu. Por exemplo, quando Moisés faz o tabernáculo, ele faz o tabernáculo conforme o que foi mostrado a ele, que consequentemente é o que João vai ver, Ezequiel vai ver, Isaías vai ver, Daniel vai ver. Então são coisas que há de fato nos céus. E são coisas que Deus nos dá de forma pedagógica aqui nessa terra. E o segundo ponto é que essas coisas, por mais que elas existam em algumas semelhanças, elas não são idênticas, tá bom? Agora vamos voltar aqui para a questão de Elias e Eliseu. Ali, como eu já falei, tem esse conceito da carruagem de Deus, onde Deus ele passeia pelo mundo através dessa Merkavá. Então ali, na verdade, foi uma manifestação do próprio Deus, onde ele dividiu os 2 homens, Elias e Eliseu, e elevou Elias através de um redemoinho. Então ali eu não vejo nenhuma similaridade com, por exemplo, os objetos que são vistos ao decorrer da história e os que são vistos hoje, tá bom? O que eu vejo ali é um objeto bem diferente do que, por exemplo, Ezequiel viu, que é o objeto mais semelhante que os outros usam. Agora, meus irmãos, sabendo de toda essa questão textual, o que eu entendo sobre essas aparições desses seres, tanto nos Estados Unidos, como agora em todo o mundo? Eu parto do sentido de que a Escritura ela já nos deixou de antemão com atenção sobre essas coisas que sobreviriam sobre o mundo. Por exemplo, em Lucas 21, a partir do verso 25, eu vou ler com vocês, diz o seguinte: Jesus diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra uma angústia das nações. Em perplexidade do bramado do mar e as ondas, homens desmaiarão na terra de terror e na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Então perceba que está falando aqui de um desmaio através do terror. Eles irão ver. Ele vai dizer, porque os poderes dos céus serão abalados. Então, o texto vai falar que nos últimos dias aconteceram coisas que vão trazer perplexidade aos homens ao ponto deles desmaiarem com aquilo que eles estão vendo nos céus. Então, todas essas coisas corroboram para o fim do mundo. E para mim, todos esses sinais que aparecem
durante as épocas são, na verdade, de seres extraterrestres. Mas quando eu digo extraterrestres, eu falo não deste mundo. E é óbvio que seres angelicais, tanto do bem, ao comando de Deus, quanto do mal, do comando de Satanás, eles aparecem sempre à humanidade. E muitas vezes essas aparições são problemáticas e nocivas ao homem, enquanto outras, na verdade, não são. Então eu parto do princípio de que essas aparições ao longo da história são de anjos e anjos da parte de Deus e anjos em rebelião, que são da parte de Satanás. E eles usam semelhanças daquilo que os homens não conhecem e vão tratá-los como humanoides no sentido de reptilianos. Aqui nós temos outra categoria que são aqueles pequenininhos, se eu não me engano, são os Grinch. Então, sim, você vai perceber que eles aparecem de várias formas. E eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas todas essas aparições, ao meu ver, em toda a história, são de anjos do bem e anjos do mal. E essas aparições que estão no tempo de hoje, agora no momento, nos Estados Unidos e no mundo, creio eu ser da parte de Deus em alguma coisa que está se movimentando nos céus. Nós sabemos, meus irmãos, que o livro de Daniel vai descrever que nos últimos tempos haverá uma guerra nos céus. E essa guerra, ela também é narrada desde as antiguidades. Quando Daniel recebe a mensagem do anjo e diz que ele estava pelejando contra o príncipe da Pérsia. Então percebam que essas guerras nos céus, através dos anjos, em favor dos homens, ela acontece há muito tempo. Então não é de se admirar que também seja mais uma questão envolvendo uma batalha celestial. E você vai perceber que o próprio Apocalipse 12 vai falar de uma futura guerra, onde Satanás vai ser derrubado totalmente do âmbito celestial, dos ares. Então, eu percebo que tudo isso são questões para, primeiro, falar que os últimos dias estão chegando, que as nações abram os olhos, que há coisas muito mais além do que essa vinda material, e de que nós temos que ter esperança de que todas as coisas que são descritas na Escritura são para consolação e para a esperança nossa. Então não se preocupem com tudo isso que está acontecendo. Na nossa esperança tem que ser fundada em Cristo Jesus, que nos manifestou toda a revelação da palavra de Deus. Então, se você concorda com essa perspectiva, ou se você não concorda, comente aí e vamos construir um entendimento mais conciso na Escritura de Deus. Então, um grande abraço e Deus abençoe todos vocês. Amém.